Salve rapaziada, no último vídeo vocês viram sobre o High Roller Light da última etapa do Campeonato Grande de 2022. Nele vocês puderam ver algumas mãos interessantes, teve também os bastidores como essa jantinha e até um latido. Isso! Cara, eu não me aguentei, eu ri. Nesse mesmo dia eu ainda joguei um outro torneio que foi o Last Chance, fiz mesa final e trouxe aqui pra vocês. Então já se liga aí, não faça como eu, abre o olho, senta o dedo no like e bora ver as mãos. Esse torneio tinha um buy-in mais barato, de R$200, e a premiação garantida era de 15 mil. O stack inicial era 20 mil fichas e as blinds de 20 minutos, tinha uma estrutura meio turbo. Eu comecei a gravar a partir da mesa final, na qual estávamos quase todos shorts, exceto um jogador. E devido a essa estrutura turbo e os stacks todos curtos, o foco desse vídeo vai ser no pré-flop, a começar por esse par de 4 que eu foldei na bolha. Uma exceção que também poderia ter sido resolvida pré-flop foi esse par de Ice que eu recebi do Button. Meu stack era de 105 mil, a blind de 8 mil. O jogador do TG entrou de limp. Outro jogador depois dele também entrou de limp. Características de jogadores recreativos. Aliás, essa mesa final estava composta apenas por jogadores recreativos, por se tratar de um torneio mais barato, também sendo um domingo. Mas eu optei por tribetar aqui, fiz 30 mil, porque eu acho que se eu chovasse reto aqui, aumentaria a chance dele foldar, e eu não quero isso com as eyes. Eu também não tenho muito com o que me preocupar no pós-flop, especialmente em posição com essa mão. E eu quero botar o máximo de fichas lá no meio, então limpar também tá fora de cogitação. É que eu não queria jogar contra 3 ou 4 jogadores, dependendo se o small e o big entrassem. Apenas o jogador do TG paga, o outro folda, e o flop vem 10, 7, 8. Um flop bem conectado, meu stack já é menor que o pot, então ele checando eu já vou de all-in aqui mesmo. Mas eu nem precisei fazer isso, já que ele já fez o serviço por mim e saiu liderando a aposta. Só paguei. E no showdown ele ainda tinha acertado o flop com o top pair e o rei de kicker. Ele tinha rei 10. Agora é só segurar a baralho. Turn é um 2 e o river um as, completando aí uma trinca pra mim. Agora eu já tava com o stack um pouco mais saudável, apesar da estrutura apertada. Eu abri 18 mil na blind que tava 8 com esse Ice Valete off. Jogadores foldam, menos o Big Blind que defende. E o flop, a gente acerta o top pair. No flop, Ice Dama 6 com 2 cartas de ouros. O Ice é de ouros, então eu tenho a defesa ainda. Dei check atrás para induzir ele a blefar no turn e também esconder a força da minha mão. No turn ele dá insta check de novo. Agora com 2 flush draws, eu também preciso colocar a ficha no pot em algum momento. E eu faço, aposto 24 mil, provavelmente ele estava air total e só foldou a mão, mesmo tentando fazer um slow play e não consegui extrair nada. E aí nós estávamos na bolha efetiva e eu tentando colocar certa pressão, já que eu era o segundo fichas. Das mãos foi esse 10 Valete Suited, uma mão que joga muito bem pós-flop, né? Abri 18 mil na blind 8 mil. Porém, sabendo dessa situação de bolha e eu que tinha um stack, na verdade, o melhor para pressionar, visto que eu não posso cair antes desses shorts, né? O chip leader, que era um jogador esperto, estava com muita ficha, me explorou nesse sentido. Então ele me tribetou nessa mão para 75 mil fichas. Infelizmente eu tive que largar uma mão tão bonita. Mas não era sempre que ele ia me explorar, né? E esse Dama 5 Suited foi uma mão que surtiu efeito, deu pressionar os demais jogadores nesse momento de bolha. Então optei por fazer um raise ali do meio da mesa, mesmo não estando dentro, né, da teoria, essas mãos no meu range. E funcionou. Quando passa do chip leader, vai passar dos demais jogadores na maioria das vezes. E se não passar, é uma mão fácil de foldar. Dessa vez deu certo. E essa estratégia de pressionar os jogadores na bolha às vezes dá certo, às vezes não. Dessa vez eu tinha uma mão melhor, um As de 8. Tem a blocker do Ice, que é bem efetiva nessa situação. Abri. Dessa vez essa mão estava sim no meu range open, mas sabiamente o chip leader me colocou em all-in. Eu tenho que pagar aqui com um range bem tight e o As de 8 não entra nesse range. É uma situação bem chata a gente ser explorado assim pelo chip leader, mas ele só tá fazendo o papel dele e a gente não tem muito o que fazer, tem que aceitar, ele não tá fazendo nada de errado, não é nada pessoal, ele tá usando as fichas dele a favor.
Dessa vez eu tava disposto e torcendo para que ele tentasse me explorar também, já que eu abri com vala-vala. Ele não me tributou dessa vez e o Big Blind defendeu. O flop trouxe Rei 9-4 Rainbow. É sempre ruim a gente ver um overcard quando a gente tem par de vala, apesar da gente ainda seguir na frente na maioria das vezes. Dessa vez eu optei por dar check behind. Já no segundo check dele, eu tô convicto de ter a melhor mão aqui. Abriu alguns draws também, então vou para uma aposta. 24 mil. Ele foldou um pouco chateado, depois até deu showdown. Um dama 7 suited de paus. Esse mesmo jogador acabou sendo eliminado na bolha após dar um call bem equivocado, ignorando totalmente o conceito de CM. Agora todos na premiação, restando 5 jogadores. Eu abri uma mão, 20 mil na blind que agora já estava em 10 mil e passou. Depois eu abri esse Ice 7 off, fiz 20 mil. Nessa hora eu ainda era o segundo em fichas. Os jogadores foldam, inclusive o chip leader. Dessa vez ele não me pressionou, mas eu tomei uma volta do jogador short stack. Algo que eu não queria ver. Ele tinha aproximadamente 12 blinds. E por mais que ele possa ter sim algumas mãos que eu tô na frente, como rei dama, rei valete, suited, e alguns flips como os pares baixos, eu posso estar bem dominado enfrentando ases melhores ou até pares. Então eu optei por uma linha de menor variância. Eu não queria dobrar o jogador ali, já que o stack dele representava aproximadamente metade do meu, e se eu pago e perco a mão, a gente trocaria as posições, então eu foldei. Um pouco depois eu estava no Big Blind, enfrentando a situação de Blind War, na qual o Small me chovou. Eu vi o par de 3, pedi contagem para me certificar, eram 10 blinds, então eu dei o call. Apresentei meu par e no showdown ele me mostrou um 9-10 off. Quaisquer duas cartas praticamente seriam flip, né? Infelizmente eu acabei rolando mal, já que ele acertou 10 no flop e segurou até o river. E agora, depois de tomar essa fatiada, eu peguei esse Ice 9 do cutoff. Tinha me sobrado aproximadamente 12 blinds e eu coloquei todas lá no meio, fui a win e acabei não recebendo nenhum call. Depois eu foldei esse Ace 3 suited após o all-in do jogador da minha direita. Apesar de ser uma mão bonitinha, ela é boa pra dar win, mas não pra pagar wins. E aí os jogadores acabaram se colidindo, que era ótimo pra mim, tanto pra paydamp quanto pra pontos do rank. E num torneio com tantas situações de all-in assim, tava demorando pra bad beat acontecer, né? E o dama 9 suited quebrou o dama-dama. Agora restando 5 jogadores, eu foldei esse Ace 2 off depois de um novo all-in do jogador da minha direita. Depois eu estava com menos de 8 blinds e recebi esse rei valete suited em gap do cutoff. Excelente mão para chovar aqui e tentar dobrar. Acabei recebendo o call do CL que estava no small blind e acabei encontrando ele à frente ainda, com Ace 7 off. Praticamente um flip, né? No flop, consegui acertar o valete. Agora ele joga só pelo As praticamente. O turn ainda abre um flush draw para mim, diminuindo os outs dele. E dobramos. E de novo os jogadores se colidindo aí, dessa vez 3. O Big Blind estava bem short e tinha Ace 9, mas o outro jogador acabou se envolvendo em all-in contra o chip leader também. O showdown era Ace 6 do chip leader contra Rei Dama off do outro jogador. E olha a quantidade de ficha que ele tinha, galera, em relação a nós. Era um absurdo, eu não me lembro de ver uma situação em que o jogador tinha tanta vantagem de fichas assim. Mas vamos lá, sabendo que o torneio está praticamente ganho por ele. Só uma tragédia para tirar o título dele, mesmo com essa estrutura tão apertada. Tô torcendo para ele eliminar esses dois jogadores e eu ir pro three-handed, né? O short stack acabou acertando 2 pares no flop e triplicando seu stack, mas tivemos a eliminação, já que o chip leader cobriu o outro jogador e acertou o as. E para finalizar, eu tinha menos de 10 blinds no big, nova situação de blind war, o jogador da minha direita chovou, aquele mesmo que tinha chovado 9-10 off e tal, então eu sei que ele vai chovar com um range bem amplo aqui. Eu dei call com meu 9 e vala suited, uma mão que eu posso estar à frente algumas vezes, e mesmo quando eu estou atrás, como era o caso, enfrentando um Ace 10 off, ela tem uma boa equidade. Prova disso é que no flop mesmo, eu acertei o meu valete, mas ele ficou pela broca da sequência, que seria a dama, e ela veio no turn, me deixando draw em dead, GG na quarta colocação. Acabei bolhando o troféu, mas feliz por fazer mais uma mesa final e resgatar minha confiança no último torneio. Também acabei premiando R$ 1.150. Fiquei em quarto no torneio e quarto também no ranking geral do Campeonato Goiano de 2022.
que teve o Leandro como grande campeão depois de fazer uma última etapa incrível. Ele ganhou 30 e poucos mil reais no bracelete de ouro e para mim me sobrou 7 mil reais. Além disso, no dia 22 de janeiro, os 9 melhores colocados irão disputar uma mesa final, todos já premiando, sendo o primeiro colocado levando aí 11.710. E eu prometo gravar essa FT e trazer aqui para vocês o resultado. Então já vai mandando energia positiva e torcendo por mim. Então assim eu encerrei minha participação nas etapas do Campeonato Goiano desse ano. Infelizmente não consegui terminar na primeira colocação do ranking. Eu acabei me frustrando um pouco por ter criado um pouco de expectativas, e aí é um conselho que eu deixo para vocês também. Um pouco que a gente nunca deve criar expectativas, seja para um torneio, para uma viagem, para uma etapa, ou mesmo para um ranking. Então, dessa vez eu acabei criando, mesmo com toda a experiência que eu já tenho, e o resultado foi me frustrar. Ainda assim, eu tenho que ser muito grato por esse resultado, até porque eu joguei uma etapa a menos que todos os oponentes, então foi um belo resultado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que a fase ruim tenha acabado, já que eu encerrei com um bom resultado aí, né, esse Goiano, que as coisas fluam para mim no BSOP e que o próximo vídeo que eu traga para vocês seja com resultados mais positivos. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.